doença de Alzheimer é um dos tipos de demência mais comum que acomete as pessoas idosas. No geral, demora-se muito para se buscar um provável ou possível diagnóstico da doença. Essa demora se dá porque muitas vezes a própria sociedade, a família, não se preparou para o envelhecimento e, consequentemente, por falta de conhecimento acerca dessa etapa da vida, acha que muitas vezes perder a memória ou faz parte da velhice ser caduca, e aí acabam demorando mais buscar ajuda de profissionais tais como geriatras, psiquiatras, neurologistas, quando o idoso começa a dar os seus primeiros sinais sobre a doença. Na verdade, a doença de Alzheimer ela não acomete apenas pessoas idosas. Temos casos na literatura científica que pessoas assim com 45 até menos de idade podem desenvolver essa doença. E quando as pessoas em geral recebem esse provável possível diagnóstico de doença de Alzheimer, são acometidas por medo. Muitos filhos, por exemplo, temem desenvolver a doença de Alzheimer, né? Porque já se sabe que há uma certa influência genética, mas isso não é o suficiente. Também, muitas vezes, alguns familiares têm culpa, se sentem culpados porque postergaram a ida a um profissional da área para fazer essa avaliação. Muitas vezes há também um processo de negação da doença, e essa negação é muito complicada porque o fato de você negar que você está com a doença ou que seu parente tem a doença de Alzheimer faz você não buscar conhecimento, faz você não lidar melhor. Você muitas vezes acha que a pessoa não está com a doença, porque no início da demência é muito comum atos falhos, lapsos de memória, mas é muito comum também as pessoas mostrarem como elas são, especialmente quando elas têm uma reserva cognitiva mais ampla. Porém, é muito complicado quando você nega a doença porque você deixa de buscar conhecimento, você deixa de olhar para aquele idoso com uma atenção mais especial, e muitas vezes essa negação faz com que o sofrimento na família se torne maior. Por falar em família, quando a gente pensa nessa dinâmica familiar, quando ela é acometida pela doença de Alzheimer, a gente vê o sofrimento das pessoas. Porque o que geralmente acontece? Muitos filhos acabam muitas vezes vivendo o que nós chamamos de uma morte em vida, né, dos seus pais. Porque você tem ali o que nós chamamos de perda ambígua. O pai ou a mãe ou o esposo ou a esposa, eles estão ali fisicamente presentes, porém psicologicamente ausentes. Você tem aquela pessoa que você teve a vida inteira ao seu lado, mas ela já não exerce os mesmos papéis, ela já não consegue exercer os mesmos comportamentos que ela exercia antes da doença. E isso mexe bastante com a estrutura e a dinâmica da família, porque muitas famílias elas precisam, muitas vezes, de um pai e uma mãe que tem um poder hierárquico maior. E o que acontece comumente é uma inversão hierárquica de papéis. Aquele pai ou aquela mãe que exercia um poder na família maior, um poder hierárquico maior, passa a exercer um poder menor, porque é justamente aquele filho ou aquela filha, ou até mesmo um esposo ou esposa, que vai passar a cuidar e que vai sim exercer esse poder. E isso causa, muitas vezes, uma quebra na homeostase familiar. E essa quebra na homeostase acaba atingindo todo o sistema, que nós chamamos que, numa perspectiva sistêmica, a família ela tem os membros, e esses membros são interdependentes, são subsistemas. Então, a partir do momento em que a doença de Alzheimer ela chega para uma pessoa, um membro da família, toda a família vai sentir também. E é importante, então, que haja alguns fatores, que nós possamos desenvolver alguns fatores que são fundamentais nesse processo. Por exemplo, a questão da coesão familiar. Tudo vai depender, evidentemente, do histórico da pessoa, né? Do histórico que aquele indivíduo que está com a doença, o histórico de relacionamento dele ou dela com os demais membros. Quem era aquele pai, quem era aquela mãe, né? Quem era aquela esposa antes da doença.
a qualidade da relação que existia antes da doença, ela vai dizer muito sobre a qualidade dessa relação após a doença de Alzheimer. Então é fundamental que as famílias, quando elas estejam, por exemplo, se por um acaso elas estejam confusas, que busquem um apoio psicoterápico individual, familiar, para que durante esse processo haja promoção da coesão da família. A literatura científica indica que as famílias coesas, elas tendem a lidar melhor com os desafios advindos com a doença de Alzheimer do que as famílias que não são coesas. É importante também promover a comunicação entre os membros. É importante também favorecer a divisão de tarefas entre os membros. Muitas pessoas acabam se sentindo, muitos cuidadores, é muito comum que eles se sintam donos do doente e eles acreditam que só eles são capazes de cuidar daquela pessoa, e isso faz com que eles não deleguem essas funções. Então é muito importante que haja essa divisão de tarefas, que as pessoas possam dividir esse trabalho, né? Há muitas pessoas que, por exemplo, me perguntam também, e o rodízio de casas? Eu peço para o meu pai ir para a casa da minha irmã, para o meu irmão, para a casa do meu outro irmão. Às vezes isso não é tão adequado, porque o idoso, ele gosta de estar no seu lugar, né? A gente percebe que não há lugar melhor do que o nosso lar, quando esse lar, evidentemente, ele tem aspectos positivos. Então, muitas vezes, os idosos, quando vão passando de lá em lá, de casa em casa, eles tendem a ficar mais confusos, né? Eles tendem a ficar. Então é importante que os cuidadores, por exemplo, que queiram fazer a divisão de tarefas de cuidado, que chamem seus irmãos para que possam ir até a casa do pai ou da mãe, né, para poder fazer essa divisão de tarefas. Importante também a flexibilidade. Muitos estudiosos já detectaram de que o uso da criatividade para lidar com os conflitos advindo com a demência, os conflitos familiares, conflitos ligados ao dinheiro, conflitos ligados a quem vai cuidar, quem não vai cuidar. Então é importante exercer a criatividade nesse momento, a resiliência individual, a resiliência familiar, né? Todos nós temos aí a nossa resiliência, então é importante a gente melhorar esses aspectos, melhorar também a flexibilidade. É preciso ser flexível para lidar com o idoso. É importante a gente exercitar a paciência. Tudo bem que não é fácil, é muito mais fácil falar, seja paciente. A gente sabe que é difícil ser paciente, mas é importante a gente ter esse compromisso de buscar exercitar a paciência para lidar com o idoso que tem a doença de Alzheimer, porque muitas vezes eles chegam a repetir 10 vezes a mesma coisa, eles perguntam milhares de vezes a mesma coisa, e a pessoa precisa estar, sim, preparada para lidar com aquelas questões que não são fáceis. Então, em síntese, é importante a gente ter esse olhar para si e para o outro, respeito por si, respeito pelo outro e responsabilidade por nossas ações. Cuidar do outro exige também o cuidado de si. Não adianta você querer cuidar de uma pessoa se você também não está cuidando de si mesmo. Então é importante que haja, sim, esse apoio, a pessoa busque esse apoio psicoterápico, busque esse apoio em grupos de apoio, tais como grupos da Abras ou de outras instituições que se comprometem com esse tipo de trabalho, com esse compromisso em melhor ajudar a promover o bem-estar e a saúde dos idosos que estão com a doença, dos cuidadores e, consequentemente, dos familiares de uma maneira geral.